Olá, pessoas, tudo bem? Aqui é o professor e pastor Cristiano Kaller. Novamente estamos com o nosso vídeo, dando sequência ao nosso estudo do grego koiné. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com as vogais gregas. Isto mesmo, vamos dar uma olhadinha nas vogais. No vídeo anterior nós aprendemos ali todo o alfabeto grego, agora nós vamos distinguir um pouquinho, né, das vogais, das consoantes. Então aqui nós começamos com as nossas vogais gregas, onde nós temos 7 vogais, onde nós temos aqui, deixa eu pegar o marcador, o apontador laser aqui. Aqui nós temos a nossa primeira vogal, o alfa. Depois aqui nós temos o epsilon. Depois aqui nós temos a letra eta, o iota, o ômicron. Aqui nós temos o upsilon e nós temos a letra ômega. Então esses são as nossas 4 vogais gregas. A junção dessas vogais vão formar ditongos. Esses ditongos vão ficar semelhante aos ditongos na língua portuguesa. Por exemplo, se nós pegarmos o alfa e o iota, nós vamos ter aqui a formação do ditongo como se fosse equivalente no português à palavra ai, né? Se nós pegarmos aqui o epsilon e o iota, nós vamos ter o ei. Se nós pegarmos aqui o eta e o upsilon, nós vamos ter o equivalente aqui a en. Desculpa, aqui nós vamos ter o equivalente a eu. Se nós pegarmos o iota e o nosso amigo eta, nós vamos ter aqui o ie. E aí, se nós pegarmos aqui o ômicron e o iota, nós vamos ter o oi. Se nós pegarmos o upsilon e o iota, nós vamos ter o ui. Se nós juntarmos o ômega com o iota, nós vamos ter o oi. Percebam, então, que aqui eu também tenho o oi, né? O oi menos tônico, né? E aqui nós temos um oi. O ômega, ele é um O mais tônico, certo? Por isso que ele aparece com esse símbolo como se tivesse um O dobrado, 2 vezes, oi. Então aqui nós temos então a apresentação das nossas vogais gregas, certo? Vai ser a nossa equivalência ai, ei, ie, oi, ui e oi, né? Aqui nós temos o ie. Na verdade, essa letrinha aqui é uma letrinha que mais confunde a gente, o eta, porque o eta ele tem esse formato que para nós do português é muito parecido com a letra N, e nós olhamos pro eta e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é automático já é a letra N, mas o equivalência sonora do eta é a letra E. Então, portanto, aqui nós temos o eu, aqui nós temos o ie, ou ie, se fosse acentuado. Certo, pessoas? Então, aqui nós temos as nossas vogais gregas. Então, agora vamos conhecer, né? Vamos trabalhar com mais algumas palavrinhas gregas, com a ideia de enriquecer o nosso vocabulário. Então, aqui nós temos a imagem desse ilustre imperador, né, o imperador romano. Como que eu chamo o nome dele, né? No grego, o Caesar, né? Ou seja, o César, certo? Então aqui nós temos, se você olhar aqui, nós temos o kappa, o alfa, o iota, sigma, o alfa e o rho, né, que vai dar a pronúncia de Kaiser,
né? Ou seja, o César. Outra figurinha aqui, a nossa figurinha de um coração. Nós já vimos isso na aula anterior, né? Coração em grego é cardia. Também aqui a nossa letra Rho, esse P tem som de R. Aqui nós temos a letra delta minúscula, som de D. Então aqui cardia, né? Aqui nós temos o nosso Jesus Cristo, né? Que também nós vimos na aula passada, que no grego vai ficar Christos, né? Apesar de ter o sigma aqui no final, não significa que está no plural, tá, gente? É assim mesmo, tá? É no singular, é Christos, mas eu estou falando a Cristo, estou me referindo à pessoa de Jesus Cristo. Essa outra imagem aqui, então, né, de um castelo, de um reino, eu tenho a palavra Basileia. Nós também vimos esta palavra Basileia na nossa videoaula anterior. Aqui nós temos o sigma com som de S, Basileia. Aqui nós temos o lambda com som de L, né? Aqui nós temos o epsilon, o iota e o alfa, Basileia. A próxima imagem que nós temos aqui são os apóstolos, né? Então aqui apóstolos, percebam que aqui nós já vamos ter o alfa, o pi, o ômicron, sigma, tau, o ômicron, lambda, ômicron e sigma, né? Apóstolos, né? O interessante é você anotar, você ter um caderno, ter por hábito, começar a anotar essas palavras gregas, né? Para você ir treinando, né? E com isso você vai enriquecendo o vocabulário. Quanto menos espera, você vai olhando para o grego e as palavras vão acontecendo na sua frente. A tradução vai acontecendo. Percebam que eu não coloquei nenhuma tradução aqui. Estamos trabalhando apenas com imagens. Essa imagem aqui, essa imagem para nós representa a vida, o início da vida, que no grego vai ser escrito pela palavra zoé, né? Nós temos ali a letra sigma, o ômega e de novo o eta, né? Zoé, vida. Aqui então um homem, o homem no grego nós temos por anthropos, né? Aqui o anthropos de homem, né, ou humanidade, percebam que existe uma disciplina no nível superior que a gente estuda chamada antropologia. O que é antropologia? Quer dizer estudo, né? Então, anthropos, antropologia. O que é? O estudo do homem, ou estudo da humanidade. Então, percebam que o grego ele está muito fundido e difundido na nossa língua portuguesa. Nós temos todo um radical, nós temos radicais gregos e temos radicais latinos dentro na construção etimológica da nossa língua portuguesa. Tem muito radical grego, muito radical latino, né? Então percebo que a nossa língua ela é riquíssima. A nossa língua portuguesa ela surge de um processo de aculturamento social, histórico e até mesmo religioso, por que não, né? Aqui agora essas duas palavrinhas que eu quero chamar a atenção para vocês, a conjunção cai, certo? E aqui o verbo em mi. Esse verbo aqui ele tem várias flexões, várias desinências. Essa aqui é uma das desinências do verbo em mi, que ele vai aparecer, aqui ele vai fazer en, certo? Aqui nós temos a conjunção cai, e aqui nós temos o verbo em mi, cuja pronúncia seria en. Na palavra cai, quer dizer o que? A conjunção e, posso usar como e ou mas. Então percebam que em toda frase, basicamente, eu vou usar essa conjunção cai. E na minha conjunção do verbo em mi, aqui do en, eu vou ter a tradução para era. Então sempre era no sentido de existir, ok?
Então agora nós vamos ver exemplos onde nós encontramos tanto a conjunção kai quanto o verbo eimi nessa flexão aqui. Eu separei o texto de 1 João no grego, 1 João capítulo 1. Olha só que interessante. Então, verso 1 e verso 2. Percebam que eu deixei já grifado em amarelo aqui o verbo eimi, né, o en. Aqui a conjunção kai. De novo aparece o verbo en. De novo a conjunção kai. De novo o verbo en. E de novo aqui o verbo en. Então percebam o quanto essas duas palavras aparecem nos textos para fazer aí a ligação dos textos, certo? Então aqui João capítulo 1 diz o quê? En arche en o logos, kai o logos en proston theon, kai theon en o logos. O que significa esse primeiro versículo aqui? Ó? En arche, no princípio, era o logos, certo? Então, no princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra. E aqui a conjunção kai, e o logos, e a palavra, era, no sentido de existir, era o próprio Deus, theon, o próprio Deus. Então, no princípio era a palavra, e a palavra era o próprio Deus. E Deus, Theos, e Deus é a palavra. Certo? Aqui no versículo 2 nos diz assim: Outos en arche proston theo. Percebam que aqui eu tenho a ligação aqui também do verbo era, né? Então, finalizando essa frase, né? E no princípio era o logos, e o logos era Deus, e Deus é o logos. Ok? É muito interessante aqui que aqui nós já estamos usando várias palavras do grego que nós já aprendemos. A palavra Deus, theon. Percebam que a terminologia da última palavra aqui nós aprendemos nas aulas anteriores com o sigma. E aqui nós estamos com uma terminologia um pouquinho diferente. Nós estamos usando aqui outra letra aqui para nós fecharmos essa terminologia, certo? Ó, aqui nós temos outra letra, aqui também, ok? Isso vai depender, tem toda a estrutura textual em grego que a gente precisa estudar, o tempo da construção frasal, certo? E pode alterar as últimas letras de cada palavra, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado. Para a nossa videoaula de hoje, quis fazer essa breve apresentação. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir, dar um like aí, divulgar o nosso trabalho, e vamos juntos aprendendo com Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar no estudo, no aprofundamento aí da língua grega. Então deixo um abraço, fiquem todos com Deus.